Aonde tem, Elisângela, alguma referência, alguma coisa falando desse texto? Por que João cita novamente no versículo 14 que para a mulher foi dada asas da grande águia para que ela voasse para o deserto? Vamos abrir Êxodo 19, 4? Abram comigo. Êxodo 19, versículo 4. Quem não quiser abrir, anota. Depois vocês abram aí para a gente poder ler. Êxodo 19, 4. Olha o que diz lá em Êxodo 19, 4. Gente, vocês estão vendo meu ventinho aqui no cabelo? O ventilador tá ligado bem embaixo de mim aqui, porque esse meu escritório aqui é quente. Aí eu liguei o ventilador bem embaixo. Tô parecendo aquelas modelo que vai tirar foto, fica voando assim os cabelos. Tô me sentindo, olha lá no vídeo. O pessoal vai ver o vídeo depois vai falar, nossa, onde é que a Elisângela tava, né? Ela tava num lugar assim, cheio de vento? Não, é o ventilador no pé aqui mesmo, ventando em cima de mim. 19:4, diz assim, bora lá para não perder o raciocínio. Vocês viram o que fiz ao Egito. Isso é Deus falando, tá, queridos? Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim, ok? Olha o que Deus está dizendo para Israel, para o seu povo que ele acabou de tirar eles do Egito. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? Como eu os libertei, como eu os transportei desse lugar de escravidão, desse lugar de morte, desse lugar regido pelo faraó, que é a primeira referência ao diabo, ao anticristo, né? O próprio faraó. E como Deus fez isso, mas de que forma que ele fez isso? E como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Então Deus está dizendo que ele levou esse povo para junto dele. Para onde Deus levou esse povo assim que eles saíram do Egito? Quem quer falar? Para onde, Ivaldo? Para o deserto, gente. Então, o deserto, no momento da grande tribulação, no momento da saída do Egito, o que representa? Um lugar de segurança, um lugar de ser guardado, um lugar onde não existe o acesso da serpente. Ok? A serpente ela não nos alcança no deserto. Por isso Deus leva a mulher para o deserto. Assim como ele fez lá no Egito, que ele durante o tempo em que ele quis que o povo fosse então transformado, né, pela palavra, porque Deus ali começou a trabalhar com Israel. Assim que eles saem do Egito, eles permanecem um tempo no deserto. Esse tempo de deserto era um tempo de restauração. Restauração do quê? Identidade, da aliança, da restauração de comunhão com Deus, para que eles pudessem acessar o que posteriormente? Para onde eles estavam indo? Para a terra prometida. E para onde nós vamos estar indo na grande tribulação? Para a terra prometida. Aleluia! Para a terra restaurada, gente. O negócio é bom demais. Onde que vocês vão querer estar? Guardados no deserto. Ok? E deserto fala de ser sustentado somente pelo Senhor. Não tem nada no deserto, gente. No deserto não vai ter shopping, no deserto não vai ter internet, no deserto não vai ter nada, no deserto vai ter você e o Senhor. Então, durante o período mais terrível da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, onde o anticristo vai estar reinando com toda a sua força, e nós vamos ver muito bem isso aqui, o que a igreja vai estar fazendo, o que o povo de Deus que creu em Jesus, que é salvo e que sabe o que está fazendo, mesmo diante da perseguição, vai fazer? Vai celebrar, vai se regozijar, porque sabe que falta pouco tempo para chegar aonde? Na terra prometida. Ok? Então, essa dúvida a respeito da grande tribulação para os cristãos, ela precisa ser desmistificada, gente. O cristão precisa se alegrar,
pensando no Apocalipse, pensando na grande tribulação, pensando no que Satanás vai fazer, mas o que também o nosso Cristo já fez e como Deus vai agir nesse momento de maneira grandiosa e gloriosa. Amém, queridos? Negócio assim, cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, eu fico mais feliz ainda e eu fico mais alegre ainda com o que Deus vai fazer, porque o negócio vai ser forte. Se vocês acham que no Egito o negócio foi forte, vocês seguram na cadeira aí que o negócio no fim dos tempos vai ser forte. Vamos continuar? Versículo 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Vamos lá, gente. Algumas leituras, algumas meditações, algumas reflexões em outros teólogos que falam a respeito disso para eu conseguir compreender aqui e trazer isso para vocês. Eu queria fazer com vocês depois, ou vocês façam aí, até ouvindo a aula de novo, façam um dicionário a respeito das palavras que João vai trazendo aqui para nós, para vocês irem colocando as peças nesse quebra-cabeça. Por quê? Porque muito desse texto que nós estamos agora, que é Apocalipse 12, 13 e depois o 17 também, João, assim como Daniel, eles usavam muita alegoria nesse momento. E o que é então uma alegoria para o texto bíblico? Eles estão transformando em palavras de forma que eu possa entender quando eu leia, mas ao mesmo tempo que eu seja alguém que medite na palavra para entender então o que Deus está querendo falar, para entender o texto bíblico. É isso. Elisângela, mas então é difícil entender Apocalipse? Não, vocês estão vendo que não é, ok? Mas eu preciso entender a forma literária que o autor está escrevendo, por que ele está usando essas alegorias e onde dentro da palavra de Deus existem essas mesmas alegorias. Esse é o principal. Nada que está aqui dentro do Apocalipse, João tirou do nada, ok? E Deus não trouxe nada além do que já existia como profecia dentro da palavra, e João simplesmente foi como se fosse uma atualização do texto bíblico aqui para nós para os últimos dias, ok? Porque para mim, Elisângela, o maior autor escatológico da Bíblia foi Daniel, ok? Para mim, ele, além de Apocalipse, é o livro, assim, chave para a gente entender tudo o que vai acontecer nos últimos dias. É Daniel e Apocalipse. O restante é um complemento de tudo isso para que a gente entenda. Então, olhar para esse texto aqui, eu preciso olhar para o livro de Daniel também, para entender um pouco do que eu estou lendo aqui em Apocalipse, além dos outros textos bíblicos. Então, eu vou ler de novo e vou dar outras referências para a gente ler, e junto comigo vocês vão entender do que João está falando. Versículo 15. Então a serpente, quem é a serpente? Era disso que eu estou falando no dicionário. Quem é a serpente? O diabo, ok? Em alguns momentos ele é citado como dragão, em outros ele é citado como a serpente, ok? Então aqui ele está dizendo que ele é a serpente. Olha só. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Diz que a serpente fez jorrar da sua boca uma correnteza, né? Isso mesmo. Fez jorrar da sua boca água como um rio, perdão. Água como um rio. Então saía muita água da boca da serpente. E essa água se tornou uma grande correnteza. Para quê? Para tomar a mulher e arrastar ela, né? Derrubar ela, destruir ela, matar ela. Esse era o grande intuito aqui da serpente. Então, a serpente, versículo 15, fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Mais uma vez, quem é a mulher? A mulher é uma mulher? Não. A mulher é judeus e gentios convertidos. É o corpo de Cristo, são os filhos de Deus, é todo o corpo de Cristo, ok? Onde estão judeus
e gentios convertidos. Essa é a mulher, ok? Então, diz que a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la como uma correnteza. Vamos trazer para o lado inverso do que João está falando aqui, só para a gente entender? Aqui ao que é comparado Jesus e a sua palavra? A água viva. Jesus não é a água que mata a nossa sede? Jesus é água viva. E o que sai do nosso interior também? Rios de água viva. Isso. E do nosso interior fluem, né? Jorram águas para a vida eterna, ok? Então, o que seria isso? Quando a gente abre a nossa boca e a gente fala a palavra de Deus, o que está jorrando de dentro de nós? Água viva. Não é isso que a palavra está dizendo? Estão me acompanhando? Eu estou invertendo aqui a passagem, tá? Só para vocês entenderem do que João está falando. Então, quando o cristão, quando o filho de Deus, ele é salvo, ele é resgatado, a palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. É um rio que vai fluir? Não, são rios, então são muitas águas, né? São muitas águas. Vai jorrar de dentro de nós rios de água viva. E o que são os rios de água viva? Nada mais, nada menos do que a própria palavra, que é Cristo, ok? É essa palavra viva. Jesus é o pão vivo e a água que mata a nossa sede. Não foi isso que ele falou para a mulher samaritana também, lá no tanque, no poço? Não é isso? Mulher, se você soubesse quem te pede água, você ia pedir, eu ia te dar uma água que jamais você vai sentir sede. Porque de dentro de você essa água ia jorrar para a vida eterna, ok? Não é isso que a palavra é comparada? Tá vendo como eu falei para vocês que a gente precisa entender a alegoria que a Bíblia está falando para eu entender o texto bíblico. Só que João está dizendo para nós que vai acontecer uma outra coisa aqui, mas que é comparado a isso que nós acabamos de falar, que é o quê? A serpente vai fazer o quê? Fez jorrar da sua boca água como um rio. Então, essa água que sai da boca da serpente é como um rio. Mas é um rio? Não é o rio, não é o rio. É como um rio. E é muita água, né, que tá falando aqui, porque vira uma correnteza, não é isso? E essa correnteza, ela tá pronta para arrastar a mulher. E quem é a mulher? Toda a igreja, certo? Então, o que vai jorrar da boca do diabo? O que vai jorrar da boca da serpente? Uma palavra que não é água viva. Pegou? Apostasia. Apostasia, falsos enganos, né? Falsos profetas, ensinos enganosos, mentirosos, distorcendo a palavra. E eu vou falar mais e nós vamos entender mais isso quando a gente estiver no capítulo 17. A maior arma a maior arma dos últimos dias, queridos, para destruir a igreja vai ser os falsos ensinos. Então, nós vamos entender que além dos falsos profetas, dos falsos mestres que nós vimos lá nas 7 igrejas, isso é o ápice, aqui ó, é o ápice, porque nós estamos exatamente no meio da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, e a palavra está dizendo que é a serpente, que é o diabo, ele vai ter uma água jorrando da boca dele, que vai se tornar um rio e que vai tentar destruir tudo como uma correnteza. Vou dar um spoiler aqui para vocês bem rapidinho. Nós não vamos falar disso agora porque não está aqui dentro, mas nós vamos falar justamente sobre uma foto que eu mandei lá no grupo para vocês sobre o islamismo, sobre justamente o mundo muçulmano. Eles são um paralelo do que Deus é, ok? E a gente vai estudar, tá bom? Mas já fica aí com isso na cabeça de vocês, que vocês vão ver o quanto isso é tremendo e o quanto João está profetizando isso para nós, mostrando o que vai acontecer
nos últimos dias. Então, da boca da serpente vai jorrar um rio como água, como um rio. Então, ao invés de água viva, vai jorrar uma água que não é viva, mas que vai trazer morte, como uma correnteza. Acompanharam aí comigo? Posso seguir? Versículo 16. Mas o que vai acontecer nesse tempo que a serpente vai jorrar essa água para tentar destruir a igreja, a mulher? Olha só. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Uau! Então, no momento em que essa água estiver jorrando como um rio, querendo destruir a mulher, vai haver um livramento da parte de Deus na própria terra. Gente, vamos ler junto comigo? Eu quero que vocês leiam comigo essas passagens. Salmo 144, 7 e 8. Salmos 144, versículos 7 e 8. Vou ler até na minha Bíblia mais rápida aqui, no celular, só pra gente. Salmos 144, versículos 7 e 8. Salmos 144, 7 e 8. Eu ia abrir o celular, mas eu vou abrir a minha Bíblia, que eu gosto mais. Não é melhor você sair e entrar de novo? Vamos achando aí então, ó. Já abram, quem tiver com o marcador, então já abre enquanto eu vou abrindo. Salmos 144, 7 e 8 e Salmos 32, 6. Deixa marcada essas duas passagens que a gente já lê bem rapidinho. Eu vou fechar aqui e vou abrir novamente, ok? Mais um segundinho para o pessoal chegar. Acho que faltam umas 2 ou 3 pessoas aí. Salmo 144, versículos 7 e 8 primeiro. Então diz assim, olha o que fala o texto. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Eu tenho vontade de gritar de como Deus é poderoso e como a palavra ela é viva. E está escrito: das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Quando os muçulmanos, né, a religião islã, eles pregam, eles levantam mãos como mãos santas, declarando o quão, né, eles são verdadeiros em sua palavra mentirosa, né, falando do Islã.
e da religião muçulmana, ok? Mas nós vamos estudar isso depois. Salmos 32, 6. Salmos 32, 6 diz assim: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém, queridos? Então, quando as muitas águas se levantarem, quando a serpente começar a jorrar essa água da sua boca, você vai ser guardado. Guardado como? Guardado porque a terra vai abrir e vai então nos guardar. Aonde aconteceu isso, Elisângela? Existem bastante textos também que falam sobre essa questão da terra, né? Do livramento que Deus dá através disso tudo, né? Deixa eu até ver se eu anotei aqui, mas se eu não anotei, a gente já vai falar logo. O que aconteceu na passagem do povo de Deus no Mar Vermelho? Ok? A água estava diante deles, mas Deus faz aquele povo passar em terra seca e atrás deles vem então o faraó com todo o seu exército, representando o próprio diabo e essa perseguição sobre o povo de Deus, sobre a igreja, para que eles não então fossem libertos, mas ao mesmo tempo que o Mar Vermelho se abre para eles passarem em terra seca, esse mesmo mar se fecha diante deles. E existem vários versículos que falam sobre esse engolir da terra, né, dos seus inimigos. Então, é disso que a palavra está dizendo aqui, queridos, que Deus, nesse momento de intensa mentira, de engano, de falsos ensinos, da religião do anticristo sendo disseminada para destruir o povo de Deus, para perseguir a igreja na terra, Deus trará livramento para nós. Mas nós precisamos estar alicerçados na verdade, porque senão a palavra foi clara em nos ensinar lá para as 7 igrejas de que muitos vão se debandar, né? Muitos vão se esfriar, muitos vão duvidar da palavra de Deus e vão passar a crer na palavra do anticristo, na palavra que vai ser então lançada, jorrada, né, da boca da serpente, ok? Vamos continuar? Tá dando para entender aí, gente? Tô muito rápida hoje? Não? Bora lá. Versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então aqui é o desfecho do que nós acabamos de falar. O diabo ele vai estar nesse momento extremamente furioso, porque ele sabe que os dias dele estão contados. O poder está sobre ele nesse momento, a gente vai ver mais sobre isso. E então ele vai tentar com todas as suas forças acabar com os remanescentes, com a descendência de Deus, que nada mais é que são os filhos de Deus, ok? Judeus e gentios convertidos. Então, esse povo que Deus está santificando, guardando para a eternidade junto com ele, nesse momento vai ser o ápice dessa perseguição para acabar com essa descendência da mulher. Percebem que o diabo está em busca da mulher para destruí-la e muito mais, para acabar com seus descendentes. É isso que ele está tentando fazer aqui. A partir daí, o versículo 18, eu lembro há muitos anos atrás, queridos, e eu me lembrei disso quando eu comecei a estudar esse texto para fazer a nossa aula de agora. Eu me lembrei de um pastor que trouxe um ensino para a gente a respeito de Apocalipse. E na época ele falou assim que esse texto do capítulo 12 para o capítulo 13, eles tinham infelizmente errado feio nessa colocação dos versículos e dos capítulos e versículos. Por quê? Porque quando eu leio da forma que está na nossa Bíblia, a gente acaba perdendo um pouquinho da conexão do que está sendo dito. Vocês vão perceber algo bobo, mas que faz toda a diferença no entendimento do texto bíblico. Por quê? Porque se eu continuasse lendo do versículo 17 para o 18, olha como fica, e aí para entrar no capítulo 13, prestem atenção comigo. O dragão irou-se contra a mulher, versículo 17,
e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vi uma besta que saía do mar e tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Viram a leitura? Viram, né? Agora eu vou terminar, eu vou ler o 17, vou finalizar a leitura, vou dar uma pausa, e então vou começar o 18 como se ele fosse o 13, o versículo 1, tá bom? Só para vocês entenderem, olha a diferença do texto, que na verdade esse texto, o versículo 18 deveria estar dentro do capítulo 13, como versículo 1, e não como 18 do 12, ok? Para a gente entender melhor o texto. Olha só, 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ponto. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Entenderam o que eu quis dizer? Deu para vocês perceberem? O que acontece nesse momento na visão de João é que acabou aquela visão que ele estava tendo, do que nós estávamos falando, e agora ele viu o dragão pondo-se em pé na areia do mar, ok? E quando o dragão então põe-se de pé na areia do mar, é que ele vê a besta saindo do mar. Entendeu o que eu quis dizer? O versículo foi colocado em ordem meio errada, e aí você não percebe essa conexão com o capítulo 13, com o que João está vendo. Se a pessoa lê rápido ou se ela não prestar atenção no texto, ela acaba não fazendo conexão. Ou, por exemplo, se uma pessoa lê só o capítulo 12 e ela para a leitura dela e ela volta a leitura dela num outro momento no capítulo 13, ela vai entender que esse 18 tem conexão com 13? Não. Ela vai perder o fim da meada. Estão entendendo? Ou não? Pode falar, Soninha. O meu só vai até o 17, não tem capítulo 18. Não, está considerando 13. Não tem o versículo 18? Não tem 18, já começa no 13 e 1. E como que tá o capítulo 13, versículo 1 na sua Bíblia? 13 e 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 2 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Mais alguém, gente? Já é o primeiro do 13. Algumas traduções, então, acertaram isso. Vocês estão vendo? O meu aqui ainda é 12 e 18. Mais alguém tá com o 18 não existe no seu 12? E aí começa já o 13 e 1 falando desse pôs-se sobre a areia do mar? Tá aí, pastor Edson, também? Tá? Mais alguém tá com esse texto? Ou tá igual o meu? Que tem o 12 e tem o versículo 18. O restante aí tem o versículo 18, então, para quem não falou nada. Mas vamos então entender e agora vamos passar para o texto. Eu só mostrei esse erro de editora, né? Isso é um erro da editora, não é da tradução, porque na tradução do original o texto tá corrido, não existe versículo e capítulo, lembra? Os textos bíblicos, eles não foram escritos com versículos e capítulos. Então, quando João está falando aqui sobre esse dragão que se pôs em pé na areia do mar, ele continua o texto, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou ler a partir desse versículo e vou continuar a leitura. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar e vi uma besta que saía do mar e tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Eu vou continuar e eu vou ler até o versículo 10, tá, gente? Que a gente vai explicar esse texto. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado.
O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Até aqui por enquanto. Então, nesse momento começa uma outra visão de João, e nessa visão, então, ele começa a ver uma outra, uma besta, né, que sai do mar. Primeiro, o dragão, ele se põe em pé na areia do mar. Deixa eu virar um pouquinho aqui esse ventilador, que agora começou a incomodar. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Eu coloquei algumas coisas aqui, e eu queria compartilhar isso com vocês para a gente entender. Não sei se eu falo isso aqui agora ou se eu falo depois, para que a gente possa entender esse texto, mas eu vou entrar nesses primeiros versículos e a gente vai explicar, e depois, se for o caso, eu vou dar esse entendimento que eu tenho a respeito disso. Então, a visão começa com João falando sobre o dragão que se põe de pé na areia do mar. Então, a visão que ele está tendo é do diabo, desse dragão, em pé sobre a areia do mar. E quando ele está, então, de pé sobre a areia do mar, ele vê uma besta saindo do mar. O diabo está sobre a areia, com os pés na areia da praia, vamos dizer assim, né? Na areia do mar. E do mar sai, então, uma besta. Como é essa besta? Essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, lembra que eu